Fala galerinha do canal, meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje vamos falar de Copa do Brasil. Finalmente chegaram às semifinais e com ela alguns confrontos carregados de história, rivalidade e principalmente um peso gigantesco. Mas algumas perguntas que ficam são: eram esses os confrontos que a gente imaginava? Tem favorito? Tá muito diferente do que a gente imaginava? Depois do like que você der, a gente vai comentar. Você, por favor, dê o seu like. Você se inscreva no canal, você que não é inscrito. Comente, compartilhe, apresente para os seus colegas que, enquanto isso, traremos cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Vou deixar os jogos aqui e aí a gente vai divagando um por um, tá? A gente teve Bahia 0, Fluminense 2, Corinthians 2, Atlético Paranaense 0, Vasco 1, Botafogo 1, o Vasco ganha do Botafogo nos pênaltis, e Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 0. Tá? O Bahia, não vou falar praticamente nada porque já tem vídeo aqui. O Fluminense passa pelo Bahia com recital do Thiago Silva. O Thiago Silva é majestoso, é monstruoso, é maravilhoso o que ele faz. Ele tem uma partida defensivamente extremamente segura e ofensivamente ele avança para garantir a classificação do Fluminense em cima do Bahia. O Fluminense provavelmente levaria para os pênaltis, e aí eu já não sei como seria. Acho que talvez, pelo Fábio ser um goleiro mais pegador de pênaltis, o Fluminense conseguiria ter a sua classificação encaminhada para as semis de qualquer jeito. Mas futebol é futebol, não dá para a gente ficar só mentalizando, conjecturando, achando que as coisas seriam diferentes. Azar pro Bahia do Rogério. O Corinthians do Guinegão, craque Guinegão, monstro Guinegão, não vi Messi, mas viu Guinegão. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus, tá? O Corinthians outra vez fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense. O Atlético engrossou o caldo. O Atlético até que engrossou o caldo em um determinado momento. Teve a péssima atuação do VAR. Acho que foi o jogo que houve mais desestabilidade técnica entre os dois times. É uma diferença técnica grande entre o Corinthians, que está no meio da Série A, e o Atlético Paranaense, que está brigando para o acesso, mas ainda está um pouco distante na Série B. O Viveiros marca o gol do 1-0, só que é anulado pelo VAR, tá? Um lance que corretamente o juiz anulou com a falta. Um pouco depois tem o gol do Corinthians, o gol do Garro, um baita passe do Guinegão. Ele encontra o Garro simplesmente marca. E as coisas poderiam ter mudado se o lance do Vitinho, que o Vitinho dá uma assolada, uma cacetada, se eu não me engano, no Benavides, fosse pro VAR e fosse para cartão vermelho. Aquele lance definitivamente é uma jogada para cartão vermelho. Olha, o Corinthians não tem nada a ver com isso. E o Atlético Paranaense acabou sentindo talvez o peso de uma escolha ruim da arbitragem e do VAR. Isso acaba acontecendo. Nossa arbitragem não é qualificada. Tá? E tem o gol do 2-0, o gol do Guinegão, que força pra cá, força pra lá, força pra cá, força pra lá. Vai na briga. Eu vejo o Guinegão muito parecido com o Romero. Não em habilidade, mas é um garoto que é persistente, é chato, é um carrapato, não larga o zagueiro, tá brigando, tá buscando, tá procurando sempre a melhor condição. É um garoto que, se for bem lapidado na parte técnica, vai longe, porque ele tem físico para entregar e ele tem muita disposição. O Atlético teve um pênalti, que não considerei pênalti, tá? A bola ela bate no braço do jogador do Corinthians, o jogador estava com o braço fora da área. Não enxerguei o lance como pênalti. A minha interpretação, e aí é o Fernando falando isso, é que para compensar o vermelho que não houve para o Vitinho, que talvez aquele jogo fosse mudado naquele momento, o Corinthians fosse se retrair, o Atlético fosse mudar o panorama do jogo, aí o juiz falou, bom, já caguei ali, vou dar o pênalti aqui. Só que o Benavides que bateu, se não me engano foi o Benavides, ele não contava com o Hugo, que fez uma bela de uma defesa, ultrapassa o Dida, é o maior pegador de pênaltis ali da história do Corinthians. E realmente, pra gente ser bem sincero, da história não, tá? Perdão, ele ultrapassou como um dos maiores. pra gente não esquecer do Cássio. E isso acabou afetando ainda mais o Atlético Paranaense, e o juiz tirou dele da reta. Opa, já fiz a primeira besteira, já compensei com outra besteira e eles não fizeram gol. O Corinthians
teve um bom jogo, teve um jogo muito razoável para bom. A parte defensiva foi exigida em um ou outro momento, mas nada que chegasse a comprometer nem o Hugo, nem os zagueiros do Corinthians. Tem alguns sustos que são de lei, tá? A zaga do Corinthians ama dar um susto no seu torcedor, mas nada tão fora do normal. Agora vamos falar de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Porque o que o Cruzeiro do Léo Jardim está jogando é uma enormidade. É maravilhoso. É uma assiduidade o que o Cruzeiro do Léo Jardim joga. É um time forte, é um time veloz fisicamente, é um time robusto, é um time físico e é um time muito técnico. É muito difícil você misturar todas essas características e encontrar tudo isso junto, gerando simbiose. Fazendo tudo isso se misturar e sair uma salada boa. É muito difícil. Porque quando o time é muito físico, falta tato com a bola. Quando o time tem muito tato com a bola, por exemplo, o Fluminense do Diniz em 2023, tinha que botar metade dos moleques lá para correr, porque o resto não conseguia correr. Então, é difícil você equalizar e equilibrar tudo isso junto. E o Leonardo Jardim, ele conseguiu. E ele não tem os melhores jogadores por posição. Tá? Por exemplo, muita gente aqui não ia querer o Wanderson no time, muita gente não ia querer o Christian no time. Muita gente talvez não quisesse o Vidalba no time, o Lucas Silva no time. É um time que está jogando muita bola, mas não é um time que tem muita grife. E isso é muito bom. É um projeto diferente, é um projeto que está na mão do treinador. Costumo fazer uma brincadeira, uma analogia que o Cruzeiro é o PSG brasileiro. A chave do projeto está na mão do treinador e é o treinador que toca o projeto, não é o presidente. O treinador que fala o que vai contratar, o que não vai contratar, o que serve, o que não serve, como joga, como faz. O treinador resolve tudo ali dentro. Isso funcionou com o Grêmio em meados dos anos 2015 até 2020 com o Renato Gaúcho. Se funciona, quem somos nós para dizer se somos contra, não é? O Cruzeiro não teve sustos. O Atlético Mineiro entrou em campo pilhado. Ele queria bater, ele queria brigar. E eu senti falta do Sampaoli tentar algo diferente. Os trabalhos do Sampaoli, sempre o primeiro, o segundo jogo, sempre tem um punch que o time sobe de evolução, ele consegue um doping esportivo muito rápido. Ontem não aconteceu. Ontem o time do Galo não conseguiu causar nenhum problema, nenhum impacto pro Cruzeiro. O Hulk ficou muito travado no meio dos zagueiros, não conseguia jogar. E tem uma característica diferente pro ataque do Galo, porque o ataque do Galo era um ataque quando o Paulinho jogava de aproximação. O Paulinho aproximava, fazia a tabela com o Hulk que saía, os dois abriam e era mortal. O Hulk hoje não tem isso mais no Galo. O Scarpa tenta, mas não se aproxima tanto do que fazia o Paulinho, a maestria com que o Paulinho fazia. O Rony não é uma questão muito técnica, a questão do Rony, vamos colocar nesses termos, tá? Então o Rony não joga dessa mesma maneira, não tem essa característica de tabelar, de aproximar o jogo do Hulk. E aí o Hulk ele acaba passando um pouco de fome, tanto que o Galo vai ter perigo, no próprio chute do Hulk que bate na trave, acaba desviando no Fabrício Bruno, meio que encobre o Cássio e vai no travessão. É o grande lance de perigo do Atlético Mineiro. E o Atlético continua sofrendo com as bolas paradas. Dos 4 gols que saíram, 3 foram de bolas paradas. Tem o primeiro gol, cruzamento do Matheus Pereira, tem um bate-rebate na área, a bola sobra para o Caio Jorge, que está iluminado, marca 1-0. O 2-0, um chute do William, a bola pega na coxa do Caio Jorge. Na coxa e mata o Everson. E o torcedor do Galo, que comemorou que o Caio Jorge foi cortado da seleção, deve estar sentindo uma dor no coração enorme justamente por conta disso. Porque ele foi o nome do jogo na volta, ele jogou muito bem na ida. Lógico, determino o nome dele do jogo justamente pelos 2 gols. Mas o time do Cruzeiro é um time que não dá essa liberdade para o seu adversário poder atacar, poder ser incisivo em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que sofre muito pouco defensivamente. Eu falei do Corinthians mais cedo, além do Corinthians, o Cruzeiro também é outro, tá? São os únicos times que não foram vazados na competição. Eles não levaram gol na competição. Então a gente vai ter numa semifinal um confronto de 2 equipes que não tomaram gol na competição. Pra gente finalizar, vamos ter um pouquinho de Botafogo e Vasco. Esse jogo era totalmente diferente, porque o Vasco ele não vinha no bom momento, o Botafogo também não.
Tá com um treinador que eu não considero que é o ideal, e não vou falar muito, mas eu não considero o David Ancelotti o ideal, também não considerava o Renato Paiva o ideal. Acho que o Textor cometeu muitos erros na gestão, e isso acabou pagando, fazendo o Botafogo pagar o preço. O Botafogo até que foi razoavelmente bem, começou bem, aí o Vasco conseguiu equilibrar as ações. Tem o lance do primeiro gol do Nuno, aí entra o Coutinho, porque o jogo estava muito equilibrado, estava muito equalizado. Aí tem a falta, o Coutinho manda um balaço no meio da rua. Não posso dizer que foi um frango do Neto, mas eu também não posso dizer que ele não falhou. O Neto falhou no lance do gol. Ele poderia ter tirado essa bola pro lado, acho que faltou um tempo de reação maior, acho que quando ele dá o primeiro passo para sair para buscar a bola do Couto, ele demora um pouquinho. E se não é o Nuno Moreira para fazer o gol ali, quem ia fazer era o Verratti. Quem ia fazer era o Verratti. Então, de todo e qualquer jeito, o Vasco foi muito bem. Aí teve uma quebra, um lance, uma besteira, uma bizarrice, que foi o lance do pênalti do Botafogo. O Vasco meio que desligou. E aí, se eu não me engano, o Santi Rodrigues, ele cobra o lateral, aciona, se eu não me engano, acho que é o Arthur, não consigo lembrar, que sai na cara, o Correia, ele sai na cara do gol, o Léo Jardim demora pra chegar em cima dele, pra fechar, e aí nesse afã de demorar, ele perde o tempo da bola e o Correia consegue passar por ele, pênalti pro Botafogo. O Alex Telles, que é um cara de bater pênalti grande, já bateu pênalti em final de Libertadores, bateu e marcou. Acho que demorou também um pouquinho pra sair o Léo Jardim. Ele bateu e marcou. Jogo empatado, foi pro intervalo. Na volta do intervalo, algumas... não entendi, por exemplo, uma coisa ou outra que o David Ancelotti fez. Ele deixou o Arthur, que estava sentindo, não estava bem. E aí você olha o banco do Botafogo, você vai ver quem que estava entrando. Porra, tava entrando o Vitinho, sabe? Tava entrando jogadores de outro garbor técnico. Entrou o Savarino. O Montoro só não jogou porque ele teve uma indisposição estomacal. É outro nível de jogador e ainda assim o Botafogo não consegue encaixar, porque a característica deles é bem diferente. Foi um jogo de bumba meu boi, o Vasco foi bem pressionado, o Vasco foi bem apertado, o Vasco jogou bem, mesmo sendo pressionado e apertado, o Vasco foi muito bem. Tá? Tem boas tiradas, acho que o Robert Renan foi muito bem, começou muito bem, boas saídas com a bola, bons cruzamentos, eu acho que nesse esquema do Diniz o Robert Renan vai ir muito bem, ele até começa bem. Começa muito bem. E aí nos pênaltis, o Léo Jardim faz o nome dele de novo e pega a penalidade do Alex Telles, né? A primeira penalidade. O Neto não é um goleiro de pegar muitos pênaltis na carreira, se eu não me engano ele pegou 2 apenas. Até tentou, mas não conseguiu. Os pênaltis foram bem batidos. O Vasco chegou no último pênalti, quem foi bater era o Robert Renan. Eu jurava que ele ia cavar aquele lance. Quem viu Inter e Juventude ano passado, quem é torcedor do Vasco, deve ter ficado com frio na espinha. Porque falou, ele vai cavar de novo. E em papo com o pessoal do GE, do Globo Esporte depois, né, do GE TV, o próprio Pumita tava falando no ouvido dele para ele cavar o 5º pênalti. Então assim, acho que o Robert Renan aprendeu com seus erros e não cavou, bateu muito bem, deslocou o Neto, Vasco classificado. Dito isto, passando pelos jogos, vamos falar um pouquinho da minha visão para as semifinais e do que eu esperava. A começar aqui do lado entre Cruzeiro e Corinthians, era exatamente isso que eu esperava, tá? Era exatamente isso, que teria uma semifinal de Cruzeiro e Corinthians. O Atlético Paranaense era muito desnivelado para chegar onde chegou, acho que era o time mais fraco que chegou disparadamente nas quartas de final. O Atlético Mineiro não vinha num bom momento, talvez poderia igualar com o Cruzeiro, por ser clássico, pela questão, né, da briga, da garra e tudo, até do último histórico, porque nos últimos anos o Atlético tem se dado melhor contra o Cruzeiro, mas a chavinha virou. Do outro lado, cara, eu esperava que o Fluminense passaria pelo Bahia. O Fluminense é um time copeiro, é um time chato de se jogar contra. Existe uma diferença de mobilização e principalmente de entendimento do jogo de Copa para o jogo de campeonato. São duas coisas completamente diferentes. São duas roupagens completamente diferentes e o torcedor precisa entender isso. O torcedor precisa saber como isso funciona, porque isso tem mudança, é uma determinação diferente. Eu esperava o Fluminense nas semifinais. Mas eu esperava o Botafogo nas semifinais. Mesmo o Vasco tendo
o Botafogo quase que como um filho. Tá? Se você pega os últimos 50 clássicos, o Botafogo ganhou 11, dos 11 que o Botafogo ganhou, 7 foram em cima do Vasco, os 11 que o Vasco ganhou, 7 foram em cima do Botafogo. Então, por mais que o Vasco costumasse se dar bem contra o Botafogo, eu imaginava que, por material humano, por talvez tempo, por essa questão de jogar em casa, o Botafogo fosse resolver a parada para cima do Vasco. Acabei sendo pego de surpresa. O Vasco mais uma vez chega na semifinal. Ano passado caiu acho que foi para o Atlético Mineiro, o Vasco caiu. Esse ano chega em mais uma semi. E é gozado que a final da Copa do Brasil, ela vai ser em dezembro. Se a final fosse esse mês, se a final fosse mês que vem, as semifinais fossem esse mês, eu não teria dúvida para falar sobre favoritos. Eu não teria dúvida. Favorito não só a ganhar do lado de cá, é o Cruzeiro, e favorito a ganhar a Copa do Brasil. Do lado de lá eu imaginaria o Fluminense ganhando e a gente teria uma final de Cruzeiro e Fluminense. Porém, contudo e todavia, como é só em dezembro a final, ainda tem muita água para rolar, ainda tem muita coisa para acontecer. O Corinthians pode recuperar machucados, o Cruzeiro pode perder jogadores, a gente não sabe como que vai ser a classificação nos campeonatos nacionais, o Corinthians pode conseguir uma vaga para Libertadores, como pode decair, a mesma coisa o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro precise focar na Copa do Brasil por não ter conseguido um outro objetivo que seja sua vaga na Libertadores via Brasileiro. O Vasco não vai precisar dividir as suas atenções no campeonato, o Vasco vai ter só o campeonato para jogar, para se focar, porque quando você tem Brasileiro, Copa do Brasil, você acaba largando o Brasileiro em detrimento da Copa do Brasil, e aí o Brasileiro cobra um preço alto. A gente já viu isso com o Grêmio, a gente já viu isso com o Palmeiras, a gente já viu isso com o São Paulo, que quase caiu. Então, a Copa do Brasil não é um torneio que você tem que priorizá-la ao lugar do brasileiro. Você tem que saber jogar e saber utilizar as peças que você tem. Para o Vasco isso é maravilhoso. Fluminense, a mesma coisa. O Fluminense estava lá em cima no começo, agora já está ali no meio de tabela, querendo beijar a parte de baixo. Fluminense vai ter tempo para focar no brasileiro, para se recuperar, fazer uma campanha de recuperação. E aí, meu amigo, em dezembro é outra história. Em dezembro tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer. Eu não digo que existam favoritos. Tá? Eu não digo. Hoje, se levarmos para dezembro o cenário de hoje, o Cruzeiro é o grande favorito. Pelo que joga, pelo que tem, pelo que apresenta e por sua consistência. Mas não significa que o que acontece hoje acontecerá daqui a 3 meses. Estamos falando em 90 dias. No universo do futebol, é um mar, é uma vida, é uma era. Um mês já demora, quanto mais 3. Deixa os seus comentários aqui e me diga o que você acha. Qual que é o seu palpite para ganhar a Copa do Brasil? Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Fluminense? Quem que você acha que vai ganhar? Se você acha que eu também estou falando daquela famosa groselha, por favor, tá? Deixe os seus comentários aqui que eu leio e reajo a todos eles. Você que é inscrito, por favor, continue conosco. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o seu like aí com a gente, tá bom? No mais, galera, me afasto de vocês porque hoje é sexta e deixo aquele sextou para cada um de vocês. Tchau!